Olá, ele já vai lançar o seu 6º livro. Amanhã, para ser mais exato, o escritor Manuel Santos Neto vai lançar a sua 3ª biografia. Desses 6 livros, 3 são biografias e agora ele resolveu fazer sobre um colega de profissão, vamos dizer assim. São épocas diferentes, mas um colega de profissão. Quem veio tomar café comigo nessa manhã foi o escritor, vou te chamar de Manuelzinho, pode? Pode, com certeza. Pode, Manuelzinho. Seja bem-vindo, querido. Tá certo, em primeiro lugar, eu fico agradecido, né, pelo convite para vir aqui. É a 2ª vez que eu venho aqui nesse programa, conceder essa entrevista para você, Elda, que é uma das profissionais mais competentes. Ah, sim. Eu não posso nem dizer imprensa, mas da televisão maranhense. Já ganhei o dia. Mas é bom conversar com um colega assim, sabe, que vem mostrar uma parte do seu trabalho que a gente não conhece no dia a dia. Porque a gente conhece mais o Manuelzinho jornalista, o que acompanha aqui as atividades da Assembleia, o que está lá no jornal escrevendo, mas quando a gente vê essa outra nuance assim, de que vem de um outro trabalho, a gente também fica muito contente e quer mostrar. Porque esse, na verdade, essa não é uma experiência nova para você, né? Já é teu 6º livro. Como foi que de repente não, se é o 6º, não é de repente, como foi que você resolveu, não digo mudar, mas pegar uma outra vertente desse mesmo lado da profissão, Manuelzinho? Eu sempre gostei muito de literatura, né? Muito, desde cedo, né? Adolescente, eu sempre gostei muito de ler romances. E chegou um determinado momento da minha vida que agora que eu, fazendo assim uma releitura do tempo decorrido, aí eu percebi que eu gostava muito de biografias, muito. E isso, de certa forma, teve uma influência, né, nas coisas que eu estou escrevendo agora, que eu escrevo hoje. Agora, a ideia, na verdade, de ser um jornalista, né, eu me formei em comunicação social, né, bacharel em comunicação social, mas eu tinha um sonho de ser um escritor. Mas eu sabia que não tinha aqui no Maranhão espaço para... Não tinha, né? Não tinha. E talvez hoje também não se sabe. Agora tem sim. Você já está no 6º, sinal que pegou o caminho certo. Tá certo. Aí sim, e biografia foi uma coisa natural que foi acontecendo, né? De eu gostar de contar a história das pessoas. Biografia, era uma coisa que você lia? Muito. Você gostava de ler? Muito. Mas quando a gente faz biografia, a gente pensa assim, será que a pessoa quer mesmo retratar a vida do outro? O que a pessoa que faz uma biografia, um livro biográfico, ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo resgatar uma história, ele está querendo contar a vida de uma outra pessoa que ele acha interessante. O que é exatamente esse sentimento? Olha, é importante explicar que esse livro ele tem uma singularidade. Qual é a singularidade desse livro? É que esse livro é a ideia de contar, na verdade, não era um projeto meu, é um projeto alheio. Você encampou o projeto alheio, foi isso? O que aconteceu? O que aconteceu é que o personagem principal do livro, que é o jornalista Otelino Nova Alves, ele foi assassinado aqui em São Luís no dia 30 de setembro de 1967. E ele tinha um filho que era cearense, era um adolescente, um menino de 17 anos. Quando esse menino soube que haviam assassinado o pai dele, e ele nunca tinha vindo aqui no Maranhão, nunca tinha vindo em São Luís, veio para cá. Na angústia de tentar entender por que o pai dele morava aqui, era maranhense, trabalhava aqui, tinha sido assassinado aqui e tinha sido sepultado aqui. E ele, quando chegou aqui, já tinha havido velório, já tinha havido sepultamento. Ele já chegou bem depois, né? Chegou depois, mas um menino, 17 anos. Aí veio para cá, começou a morar, a trabalhar aqui. E se tornou jornalista como pai. A vida toda, ao longo da vida toda, ele recolheu muitos testemunhos de oral, né? Pessoas conversando, contando quem era o pai dele, o que o pai dele fazia e o que aconteceu para que o pai dele tivesse um final tão trágico, que foi, né? O assassinato. Entendi. O que aconteceu? O Otelino Filho, quando estava perto de completar 60 anos, tinha um projeto que ele alimentou ao longo da vida de escrever uma biografia sobre o pai dele, para contar as histórias do pai dele. Quando chegou em 2008, um ano antes que ele completaria 60 anos, em 2009. Em 2008 teve uma confraternização de jornalistas e lá ele, muito angustiado, desabafou e contou que daqui a um ano eu completo 60 anos e não consegui escrever um livro sobre meu pai. E eu estava nessa roda de boêmios. E aí nessa roda eu tentei confortá-lo. Eu disse: Otelino, eu fiz uma pesquisa recente sobre os 60 anos do Jornal Pequeno, encontrei muita coisa sobre teu pai, muita coisa sobre os outros intelectuais da época que eu tive o cuidado de
recortar, apontar as datas e tal. E eu tinha muita, rapaz, ele ficou impressionado. Manuel, tu tem? Eu digo, eu tenho. Aquele episódio que aconteceu, ele não sabia, mas teve. Tu tem o recorte, eu tenho o recorte do jornal, eu tenho a data, eu tenho o artigo que ele escreveu, então ele ficou muito impressionado. Aí passou o tempo, passou aquela... Era uma bebedeira que a gente estava, né? Podia nem se confiar no que foi conversado conversa de bêbado. ali. Passada, a conversa de bêbado. Aí depois de uns 2 meses depois, ele me procurou, foi lá no jornal, Manuel, rapaz, eu queria conversar contigo, rapaz, ano que vem completa 60 anos, eu vou completar 60 anos, e eu queria me dar um presente para mim mesmo de o Otelino Neto, que completaria Otelino 60 filho, ou o Otelino Filho. Querendo contar a história do pai. Ele que completaria 60 anos e queria se dar esse presente, queria a biografia do pai. Do pai. Aí disse, embora, me convidou, embora, de rapaz, embora, a gente publica, embora, eu tenho muita coisa, Otelino, muita. E eles, pô, mano, eu comecei a surpreender, ele morava ali no Vinhais. E em fim de semana, às vezes eu levava para ele, mas só que ele se emocionava demais, chorava, lia. E muito apaixonado, e resultado, ele não conseguia escrever. Aí passou um tempo, ele adoeceu, eu ia lá, ele já não queria mais nem me receber, nem receber ninguém, porque ele... A condição da doença, ele ficou muito impaciente. Uma vez ele me ligou assim, Manuel, rapaz, eu vou morrer, cara, mas não deixa eu morrer e não publicar esse livro. Ah, meu Deus, que pedido. Aí, resultado... Era uma obrigação moral, claro, então, né? Exato. Mas como eu já tinha muito material, né? E depois teve as idas e vindas, a morte dele, eu imaginei o seguinte, a família do pessoal do assassino, não vai gostar desse livro, de uma forma natural. Sim, claro. Por mais sutil, por mais cuidadoso que eu seja, a família não vai querer, porque vai uma história para ser esquecida. E a família do Otelino talvez não dê muita bola, porque o Otelino era um homem que ia completar 60 anos, a vida toda viveu amargurado com aquela situação de ter perdido o pai de uma forma tão trágica. Eu acho que é uma história que não vale a pena levar adiante. Mas eu já estava com o livro praticamente pronto. Mas era um projeto que eu já tinha abandonado. E aí, o que fez? Até que um dia, com uma surpresa, o Otelino Neto já tinha sido vice-presidente da Assembleia. Gente, só um parêntese aqui, só para situar a história toda que a gente está contando. O biografado nesse livro, na verdade, é o avô do presidente da Assembleia, do nosso presidente. São 3 Otelinos. Otelino Neto, que é filho, quem fez o pedido foi o pai, o Otelino, filho do pai que foi assassinado. Só para a gente se situar. Sim, ótimo, o projeto já tinha sido praticamente abandonado, eu já contava que não iria conseguir publicar esse livro, que nem valia a pena, por essa circunstância de que eu acho que a família não tinha interesse, mas aí, para mim, a surpresa, um dia eu ia chegando aqui no estacionamento da Assembleia. Essa surpresa que eu quero também ficar. Surpresa, você vai me contar no próximo bloco? Certo. Ok? A gente faz um intervalo rapidinho, só para a gente ficar com mais vontade de saber o que é essa surpresa, tá? A gente toma um café, toma uma água e volta já para conversar. Um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui com o jornalista Manuel Santos Neto sobre o novo livro que ele vai lançar nesta terça-feira. E parece que o intervalo foi muito longo, eu fiquei com mais vontade de saber qual foi essa surpresa que você teve que levou a te achar que estava no caminho certo e que o livro devia ser publicado. Foi o seguinte, em 2019, o pai do Otelino Neto... Deixa eu também recostar para cá para escutar. O Otelino Neto já investido no cargo de presidente da Assembleia. Em 2019, eu chegando aqui no estacionamento, recebi uma mensagem no celular. Manuel, dá um pulo aqui na minha sala. Eu fiquei surpreso, né? Surpreso com o convite. Rapaz, eu escrevi, né? Aí fui ao encontro deles. Rapaz, Manuel, tá sabendo o que... Tu sabe que dia é hoje? Aí eu disse, rapaz, hoje é 29 de setembro. E amanhã? Eu disse, amanhã é dia 30, né? Depois de 29. Lembra de alguma coisa? Eu digo, eu lembro. Amanhã faz aniversário que teu avô foi assassinado. Esse por acaso, Manuel, por onde anda o livro do meu avô? Eu disse, rapaz, tá pronto. Tu fizeste o livro do meu avô? Fiz, tá pronto. Tá pronto, Manuel, tá. Ah, ele já estava prontinho e você tinha dado um tempo. Eu imaginava que estava pronto, mas a história estava pela metade. Porque depois eu fui saber disso. O que aconteceu? Eu não sabia que o Otelino tinha uma outra família. Na verdade, o avô
O avô ele tinha uma esposa aqui, dona Zeneida, e tinha uma outra esposa no Ceará, chamada Lorena. Que era a mãe do Otelino Filho, né? Com quem ele teve outros filhos, a maioria dos outros filhos. E eu não sabia disso e o Otelino me revelou. Mas ele me revelou isso depois do desafio. Rapaz, Manuel, o que acontece? Esse ano de 2019, meu pai completaria 70 anos. E eu queria... Me ocorreu perguntar pelo livro, que ele sempre falava nesse livro, que ele estava escrevendo então nesse isso livro. deu um intervalo de 10 anos, né? Porque a conversa de vocês foi antes dele fazer 60. Foi. Ele morreu em 2017. Em 2019, o Otelino Neto me procurou para perguntar pelo livro do avô dele. Eu disse, olha, o livro está pronto. Está pronto, tá. Então me traz, aí eu disse, eu vou te trazer os originais do livro. Aí eu vim aqui, entreguei os originais do livro. Ele leu os originais, mas o livro tá bom, mas tem um furo doido nesse livro. Aí isso aqui foi, Otelino, disse, rapaz, o meu avô era muito danado, ele tinha 2 famílias, ele só fala da família da Zeneida. A gente não vai publicar um livro onde a gente vai ignorar a outra família dele. Já que é uma biografia, exato, né? Que eu tenho meus tios e tal, que são filhos da Lorena. E a Lorena, ela não aparece no livro em momento nenhum, mas o Otelino não sabia. Ninguém nunca tinha me falado sobre isso. E todas as vezes... o próprio Otelino Filho não falou sobre isso, não falava. Ele disse, isso era um segredozinho de família, ninguém gostava de tocar nesse assunto. A gente não gosta de publicar nem de Mas olha, tem uma tia minha, Rosa Maria, que ela está viva, ela foi criada, meu avô foi praticamente criado por ela, e ela está viva, é uma testemunha assim que é muito importante. E aí ele me deu uma lista de pessoas, dos filhos da Lorena, que era bom entrevistá-los, por WhatsApp, por telefone, por e-mail. Aí foi o que eu fiz, e aí eu consegui recompor essa parte do livro que não tinha, que era parte da outra família do Otelino Nova Alves, que eu não sabia e nunca tinha, ninguém tinha comentado isso comigo. Rendeu um capítulo inteiro? Rendeu a segunda parte do livro. A segunda parte inteira é contando a vida dele, né? Essa outra parte que não tinha, que eu imaginava que o livro estava pronto, estava acabado, mas eu não conhecia essa circunstância de ele ter uma outra família. Então esse livro, na verdade, deveria ter sido lançado antes, bem antes, né? Mas aí como veio essa segunda parte meio surpresa, aí teve que trabalhar um pouquinho mais para dar essa finalidade. Na verdade, eu tô curiosa, porque você nem me mostrou o livro. Maria, deixa eu botar. É verdade. Esse livro era para ter sido lançado em 2019, por ocasião dos 70 anos do Otelino Filho, que foi a pessoa que idealizou esse livro, que desejou esse livro, sonhou Essa foto esse aqui é do avô? Do avô. Parece com o pai, muito, parece, né? Não parece com o Otelino Filho? Eu achei bem parecido. Certo. Olha só, quem conheceu o Otelino Filho vai ver que ele lembra bastante. Certo, então você teve que fazer uma segunda parte de um livro que você acreditava pronto. Mas pronto. Agora ele está prontinho já. Já. Já está prontinho. Conta a história. Conta a história inteirinha, né? Assim, você já biografou um sindicalista, né? Teve o João Francisco dos Santos, que ele foi um dos fundadores do PDT, era um líder popular aqui em São Luís, e foi um dos camaradas, um dos braços direitos do Jackson Lago, para construir o partido do Maranhão, construir o PDT. Ele, na verdade, disputou umas 2 ou 3 eleições, mas sempre na condição de ajudar o partido a não ficar sem legenda, né? Mas ele foi um cara que foi um esteio do partido. Sim. E aí eu me achei na condição de escrever sobre o João, porque João foi uma pessoa muito importante na minha juventude. Eu era adolescente e estudei na Escola Técnica Federal, ele morava ali na rua 24 de outubro, no Monte Castelo. E quando eu passava com aquela farda de estudante e tal, ele queria conversar, queria me filiar no partido. Rapaz, a gente tem que entrar no partido. Então, esse era alguém que você conheceu, que você sabia a história toda. Grande. Aí veio o padre João Moana também, né? Esse também conheceu o trabalho dele. Participei do grupo. Esse aqui que foi, vamos dizer, o projeto emprestado. Era o sonho... Um projeto alheio. Era um projeto alheio porque quando o Otelino foi assassinado, eu tinha 4 anos de idade. Ah, bom. Eu nasci em 63. Quer dizer, essa história aqui você soube, é uma pessoa que eu não conheci. É diferente das outras biografias que você publicou. As pessoas que a gente conviveu. Porque foram pessoas com quem você conviveu. Esse aqui você teve que fazer todo um trabalho de pesquisa. Exato, para recompor. Quer dizer, além do que o Otelino Filho já lhe contava, né? Eu imagino que ele já lhe passava boa parte dessas informações. E tem também o testemunho das pessoas. Aí você teve que procurar pessoas que tinham apreço pelo trabalho dele e pessoas que eram desafeto dele, pessoas que não gostavam dele.
e muitas das pessoas que eu não cito no livro porque não cabe, mas pessoas que de certa forma achavam até que ele merecia. Ai, que horror! Não tem pessoas assim? Por quê? Porque que tem, né? Porque é bom destacar o seguinte, o Otelino, ele era um jornalista muito combativo, muito corajoso. Sim, ele lembra um pouco. Então, o que acontece? Ele contrariava interesses, porque ele denunciava, teve gente que foi demitido do serviço público por conta das denúncias que ele fazia. Tanto que o assassino foi uma pessoa que se sentiu tão contrariada ao ponto de chegar a cometer o crime. Então, ele foi uma pessoa que ele não era fácil escrever sobre ele porque ele não era uma pessoa querida. Ele era muito corajoso, era muito impulsivo. Sofreu vários atentados. Quem é corajoso, quem tem coragem de falar certas coisas que a gente às vezes não incomoda. Tem, a gente fica politicamente se policiando, né, para ser politicamente correto, acaba não tendo coragem de falar determinadas coisas. Mas quem tem, vai ter sempre desafetos. Ele tinha muitos desafetos. Isso não tem jeito, né? Ele tinha muitos desafetos ao ponto de, quando eu escrevia o livro e recolhia alguns depoimentos, esse rapaz, né? Então tinha pessoas que faziam as suas ressalvas, as suas restrições, e eu compreendia, né? Sim. Isso de uma forma natural e tranquila. Mas o livro, como o livro não é sobre o assassinato, é sobre o homem, não é isso? Sobre o personagem. Sobre o personagem. Mas é importante fazer eu acho que é muito importante fazer essa ressalva de que esse livro não é só a vida do Otelino. Esse livro, ele também é um livro de época. Uhum. É um livro onde eu tive o cuidado de retratar o momento político que existia, o momento ele social viveu. E principalmente o momento... Tá vendo? Acabei de abrir bem aqui, ó, latifúndio, analfabetismo e eleitorado fantasma. Quer dizer, você está retratando essas situações naquela época. Exato. Você está contextualizando toda a história do Otelino, é mais ou menos isso, né? Exato. É bom porque a gente fica sabendo das duas coisas, fica sabendo um pouquinho da vida desse homem, que é avô do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, e fica sabendo também dos costumes, do que acontecia naquela época. E outra né? coisa muito importante, Alda, para a gente que é jornalista, é que, na verdade, esse livro ele retrata o que era ser jornalista naquela época. Devia ser mais difícil do que mais hoje. Difícil, não tinha internet, não tinha nada. Não tinha nada, né? O repórter sentava na máquina ele sentava na máquina para escrever, ele não tinha o Google para pesquisar nada. Ele tinha que se valer só da experiência e do talento dele. E também, assim, confiar na intuição, né? Porque era do que ele via e do que ele ouvia. Certo. Não tinha praticamente fonte de pesquisa para fazer a checagem nessa época, que hoje a gente tem todas essas facilidades, né? Não checa quando não quer, né? Não checa quando não quer, mas eu devia ser bem complicado. Ele era um jornalista também muito opinativo também. Ele não era assim factual como hoje. Uhum. Era um jornalismo onde o jornalista ele se dava a condição de ser muito um cronista. E não conta muito, não. Não conta muito, porque só vai saber disso tudo quem lê o livro, que vai ser lançado amanhã, terça-feira. Onde, Manelzinho? Aqui na Assembleia mesmo. Aqui mesmo, na Assembleia, às 18 horas. Às 18 horas? Que salão de atos, imagina? No hall ali da Assembleia. No hall, sempre esses acontecimentos são mesmo no hall. Então, já vou convidar no nome de Manuelzinho, tá, gente? Eu também estou me apropriando do projeto alheio. Então, amanhã, terça-feira, às 18 horas, Otelino, um herói da imprensa livre, vai ser lançado aqui na Assembleia Legislativa, aqui no hall de entrada, logo, a partir das 18 horas. Uhum. E ele, claro, vai estar lá para autografar todos os livros, com certeza. Olha, Manuelzinho, parabéns por mais esse trabalho. Nem deu tempo de eu perguntar dos projetos novos, mas a gente ainda vai falar a respeito disso. Mas parabéns por mais essa obra, por mais esse trabalho apresentado. É bom ver assim, amigos do dia a dia se transformando em estrelas. Você não era uma estrela. Nada de estrela. Mas olha, parabéns, muito obrigada por dividir comigo aqui um pouquinho das informações desse livro que vai ser lançado. Certo. Parabéns. Eu agradeço por essa oportunidade, né? E dizer que o espírito desse livro, na verdade, além do resgate da vida do Otelino Nova Alves, é o espírito de contribuir para que a gente tenha uma compreensão mais clara sobre esse período, né, da vida do Maranhão, da vida da imprensa. Isso. E do que era viver em São Luís naqueles tempos. Pois é. Para a gente que é jornalista vai ser bem interessante, né? Ver como é que se exercia o jornal. Eu espero que seja uma contribuição valiosa para as pessoas. Com certeza. Vai ser interessante a gente ver como é que as coisas funcionavam naquele tempo, quais as diferenças do que a gente tem hoje. E sem contar que nesse período era um período de ditadura militar, onde a imprensa estava sob censura. Então, se o sujeito para escrever alguma coisa e colocar seu nome lá, tinha que ser muito corajoso. Muito corajoso. E o Otelino, além de ser muito corajoso, ele fazia umas denúncias
mais corajosas ainda. Mais corajosas ainda assinava. E aí ele pagou o preço. Ele pagou o preço por isso. É verdade. Olha, minha produtora está morrendo ali, dizendo, juntou café e conversa, a gente vai a manhã inteira. Certo. Mas vamos voltar a conversar com toda certeza mais uma vez. Parabéns e bom dia para você. Bom dia para você que está aí do outro lado nos assistindo, que sabe que toda essa conversa fica à sua disposição no nosso site. Você acessa a hora que você quiser para ver o que você quiser. E não esqueça, está convidado para amanhã, tá bom? Só para lembrar, a partir de 8h30 todos os dias eu estou te esperando aqui, tá? Tchau.